Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a nosso ciclo de palestras. Hoje nós vamos ter uma palestra bem interessante sobre gestão humanizada e revolução no ambiente profissional. Qual que é o objetivo dessa palestra, né? O professor Pedro Fabiano, ele é de São Paulo, ele é professor na Universidade de São Judas Tadeu, e tem uma experiência muito grande, não só academicamente, que eu acredito que ele vai comentar um pouco sobre a história dele, né, sobre a trajetória dele, mas ele tem também uma experiência muito grande no meio corporativo. Então, eu convidei ele para vir aqui e contar um pouco da trajetória dele para vocês, né, compartilhar um pouco da experiência, da vivência dele. É claro que cada um tem uma história, mas quando a gente conhece um pouco mais da história de outras pessoas, a gente acaba crescendo, aprendendo com elas também, né? E eu acredito que vocês vão poder tirar várias lições muito valiosas das histórias e das vivências do professor Pedro. Então, queria mais uma vez, né, como sempre, agradecer a presença de todos. A gente tem promovido essas palestras com o objetivo de ampliar a formação de vocês, né, para que a gente não fique preso só no conteúdo técnico de cada curso, mas que a gente possa também ter uma formação humana, que a gente possa ter uma formação mais ampla. E eu tenho certeza que essa palestra de hoje vai contribuir bastante nesse sentido. Professor Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Para nós é uma alegria muito grande receber você aqui. A palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Gente, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Como o Ricardo falou, é muito importante a gente ter um equilíbrio, né? A gente estava falando um pouquinho antes. Em tudo na vida, inclusive na parte profissional, né? Eu vou falar um pouquinho disso. Eu quero falar um pouquinho das experiências passadas em algumas empresas, né? São muitas empresas, eu vou escolher algumas, e principalmente, né, a gente entender como que a gente pode fazer uma gestão colocando a pessoa no centro, né? A gente sabe que a gente vai gerenciar sempre, tem vários colegas aqui, administração, contábeis, direito, engenharias, medicina, gestão de pessoas, psicologia, tem vários cursos, e todos nós, sem exceção, nós vamos trabalhar com gente e dinheiro. Acontece que o recurso, que é o dinheiro, que muitas vezes vira tecnologia, a gente pode gerenciar de uma forma diferente de pessoas. Cada pessoa é um universo, então muito complexo, muito complexo. Então, quando a gente acaba ficando inserido numa empresa, numa corporação, muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco isso. É um desafio, porque a cultura não leva para esse lado, né? E é um desafio que a gente sentiu ao longo das experiências que a gente passou. Eu vou projetar aqui, dá licença, e aí a gente fala um pouquinho sobre isso. Tá ok, Ricardo? Tudo certo. Maravilha. Então, vou começar aqui. Primeiro que essa foto tem a ver com um projeto que eu fiz, que a gente vai falar um pouco dele. Vai falar bastante desse projeto, que foi uma experiência muito legal que eu tive com um trabalho já como consultoria empresarial, tá? Então, primeiramente, eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui na PUC Minas, uma escola de renome, né, nacional, com projeção internacional. A gente que está na área de ensino sabe qual é o valor das instituições da PUC em geral, né, e sabe como a PUC de Minas tem protagonizado bastante essa área de ensino. Eu quero fazer uma apresentação pessoal rapidamente, né, para a gente ter uma ambientação, saber um pouquinho de cada coisa. A minha formação, então, é na área de engenharia de produção, mas eu fiz várias especializações e procurei sempre voltar para a área de gestão de projeto, gestão de finanças, custos, né? E quando eu fui entrar para a área de ensino, eu procurei, conforme recomendação do pró-reitor acadêmico, quem faz curso muito técnico vai entrar na área de ensino, precisa fazer toda a parte de pós, tanto o lato como o estrito,
voltado para pessoas, voltado para educação, voltado para ensino, porque a gente não tem uma base para isso, né? A gente, bacharel, né? É diferente de um curso já criado para lecionar. Então eu segui, fiz a lição de casa, direitinho, educação e ensino. Fiz um intercâmbio com a Universidade do Minho, maravilhosa, o pessoal me recebeu muito bem, a pesquisa é mais na área de materiais, né? Eles são referências mundiais nisso. Iniciei na Pirelli, né, na desenvolvimento de produto e processo, aí em seguida fui para o grupo Fiat, que hoje é Marelli, né, e está se desvinculando, existe muito movimento no meio corporativo, a gente sabe, mas também na área de desenvolvimento, implementação de tecnologia, depois com a experiência fui para a IBM, né, IBM também com esse universo de tecnologias, de soluções para a indústria, a mesma coisa no grupo Mercedes, né, a nossa divisão que foi criada para consultoria industrial, metodologia de gestão, de uma divisão da Mercedes que foi adquirida pela T-System Telecom, alemã, Deutsche Telekom. A mesma coisa a Volkswagen, essa divisão também foi adquirida, está incorporada na T-System, né, onde a gente tinha um centro de competência. Na General Motors, no grupo, a gente tinha a Delphi na época, né, a Autopeça fazia parte, e também essa divisão de tecnologia foi adquirida pela HP e pela Siemens, né, e também na área de gestão de tecnologia. E por último, eu fui para um banco, mas na área de desenvolvimento de sistema, né, e ali dentro a gente ficou... o Itaú é tido como um banco de engenheiros, né, não foi criado pelo engenheiro, foi alavancado, né, pelo Olavo Setúbal, um engenheiro civil. Depois os filhos, né, engenheiro de produção, o Roberto Setúbal, né, e a gente brinca que é um banco de engenheiro. Na verdade, como engenharia tem muito esse viés de processo, então acaba se adequando bem para esses ambientes, né. E lá foi uma experiência muito legal, porque o Itaú tem esse viés humano muito forte, tem vários programas, ler para criança. Eu me encantei com o período que eu fiquei lá. Fiquei 4 anos, queria ficar mais. Mas a gente andava em paralelo, né? Desde 2000 eu andava em paralelo com a carreira docente, sempre à noite, né? Dentro da possibilidade que a gente tinha, e passei por várias universidades de São Paulo, né? Como eu sou do ABC, a gente tem a UniABC, né? A UniA, que é o A do ABC, né? FAINAC, que é o C de São Caetano, né? A Uniban também é São Bernardo, né? A FASB São Bernardo, e por último, desde 2018 estou na Universidade de São Judas, que é do grupo educacional Ânima, né? Então eu fiz essa trajetória e sempre gostei muito da área de ensino. E eu entrei na área de ensino exatamente quando eu estava passando aqui de uma montadora para outra, para a gente fazer um projeto do carro competitivo, um carro didático, né? Que é o Baja, né? E a gente entrou já com uma aplicação prática, tá? Mas hoje aqui nós vamos falar sobre empresas, ensino e consultoria, tá? Então eu gostaria de agregar realmente valor para todos, com algumas histórias que eu convivi, né? A gente tem, às vezes, um privilégio de entrar numa empresa, num local, e a gente desenvolve um trabalho, e depois eu gosto muito de compartilhar com alunos essas experiências que a gente tem, né? Então, todas as empresas que eu passei, eu vou destacar a Mercedes, né? O grupo Mercedes aqui, para a gente falar dentro do tempo que a gente tem. Vou falar um pouquinho desses aspectos didáticos, pedagógicos que a gente leva para a indústria. Infelizmente, ainda a indústria está muito longe do acadêmico e vice-versa. Por mais que a gente tente aproximar, a gente tem muitos colegas que fazem esse trabalho. Agora mesmo a gente estava falando com o pessoal da Volkswagen, chegou uma nova presidência aqui na Volkswagen do Brasil, que vem com aquela ideia da Alemanha, onde isso já é uma realidade. O ano passado, ano retrasado, eu trouxe uma equipe grande de desenvolvimento, alemães, que vieram conhecer a instituição, que a gente, por mais que a gente tenta, né, a gente ainda tem um gap, né, e eu tenho um objetivo, assim, às vezes eu coloco até como missão de
de aproximar, né? Hoje a gente tem uma série de modelos pedagógicos que deixa a gente aproximar um pouco mais a empresa do acadêmico, né? A escola da fábrica, ou a escola do serviço, ou um escritório de advocacia, como a gente está fazendo um trabalho agora com o acadêmico, contábeis, que a gente também trouxe, e a gente procura estreitar mais, tá? E aqui na consultoria, assim, depois de Itaú, eu falei, bom, eu gostei muito dessa área de ensino, para a gente poder ter uma dedicação maior, é viável você ter uma outra atividade que ocupa o dia todo, né? Então, eu foquei na consultoria, né? E eu vou destacar alguns projetos de consultoria em área de serviço, fiz em metalúrgica e tal. Em especial, eu foquei mais assim de cartório, porque fica mais fácil do pessoal em geral ter uma ideia do cartório. Alguém um dia viu um cartório, nem todo mundo viu uma fábrica, né? Se a gente ficar focando muito em tecnologia, fica difícil, né? O pessoal se vê lá, né? Então, eu vou tirar um pouquinho de cada um desses quadradinhos. Eu quero começar rapidamente falando um pouco de protagonismo, né? A gente fala muito em carreira, né? E a gente sabe que é muito difícil você ser protagonista dentro de um lugar onde você tem, em tese, né, uma disputa muito grande, né? Eu tive a oportunidade pela empresa de ir para os Estados Unidos, pela IBM, por exemplo, onde a gente fez um desenvolvimento de metodologia para consultoria. E aí a gente vê as culturas como são diferentes. O americano, ele é muito, ele disputa muito, né? Ele tem o perfil da própria história, né, do país, e eles têm essa disputa muito forte entre grupos. A gente já não é muito assim, a gente é muito, oba, tudo bem, vamos lá, né? A gente não é muito assim, não é da nossa cultura. Então eu vi a dificuldade que é você protagonizar alguma coisa dentro da tua carreira. Mas, de qualquer forma, eu queria trazer esse ponto, porque depois nós vamos falar muito de pessoas, e a gente precisa ser protagonista, não é furar o olho do outro, né? Protagonismo, diz aqui, não tem nada a ver com a posição, é uma atitude, né? E o protagonismo não é aquele que, sabe, você pode ganhar e ser legal, como o Usain Bolt, você pode rir, né? Mas não é muita cultura das empresas, vou dizendo logo de cara. Então, a qualidade do que se destaca em qualquer acontecimento, área, situação, é essa qualidade chama protagonismo, né? E o nome já, né, a palavra que é originária do grego, ela já dá mais ou menos isso, né? Você se destaca, né, numa situação em tese de combate, de disputa, e você se torna um ator, né, desse mundo, né? Então, o que a gente procura, né? Trazer isso para uma coisa um pouco mais light, né? Low profile, né? Você ser protagonista não é ser o guerreiro, né? Que aqui fica um pouco de guerreiro, né? A gente tem uma cultura bélica em tudo que envolve o corporativo, né? O trabalho em si é uma coisa meio voltada para o bélico, né? Então, aqui um primeiro, só para a gente fazer um exercício, né? Falando da Cristina, que trabalha na administração de empresa, né? E todos os dias ela vê dificuldades para avançar com alguma tarefa, pois existem muitas burocracias no processo, ela vê isso, né? E ela costuma conversar com seus colegas, mas raramente ela fala com uma liderança sobre mudança de algo, né? Aqui mais para a gente dar um tom aqui, o que ela está fazendo? Ela é protagonista? Não é, infelizmente ela não é, ela está procurando uma posição antagonista, de coadjuvante e de espectador, né? Poderia ser diferente? Poderia. O que talvez aconteça? Aí os colegas de psicologia vão dizer realmente o medo, né? Talvez o medo, né? A gente pode dizer o comodismo, não, mas ela conversa, ela fala, ela poderia fazer alguma mudança, alguma coisa de diferente, né? Mas, em geral, o pessoal meio que se anula, né? E não procura. Reclama, mas não procura um caminho, né? E, como nós vamos falar um pouco de consultoria, o que um consultor faz? A gente brincava até que é que nem o surfista, né? Tem a onda, tem a prancha. Na verdade, ele não cria nada, ele só administra ali a força da onda, sabe? Interpondo com uma prancha, é meio assim, né? A consultoria não cria nada de diferente, ela usa uma metodologia para tirar do próprio grupo a solução, né?
Então, é meio esse tipo de movimento que a gente faz na área corporativa, né? Então, a gente fala de administração, gestão de pessoas, né, que é administrar o capital humano da empresa com eficiência, né? E aqui, nós vamos incluir, vamos falar muito de 3 desses pontos aqui. Avaliação de desempenho, que é um tabu. Todas as empresas que eu passei, nacionais, multinacionais, é assim, quando não tem, todo mundo quer, quando tem, a turma reclama, né? Plano de desenvolvimento individual, tal do PDI, né? Tá? Que pode se chamar plano de carreira, né? E a pesquisa de clima, né? Que sem um clima organizacional legal, nada roda. Pode sobreviver por um tempo, mas não vai perpetuar, né? E o primeiro case que eu queria falar é sobre da Mercedes-Benz. Esse é o prédio da Mercedes-Benz do ABC, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo. E o que aconteceu na Mercedes? A Mercedes, ela precisava ela criou uma divisão, como eu falei, de consultoria, né? E ela precisava de uma metodologia, né? E metodologia de consultoria é a base de tudo. Porque o que a gente vende numa consultoria de processo, de melhorias, né? A gente vende o conhecimento que a gente tem, com o conhecimento que o outro tem, a gente faz uma amálgama, né? Junta tudo e sai uma solução, né? O consultor não vai inventar. Por mais que ele queira dizer que ele criou uma metodologia nova, não vai inventar. Na época, a Mercedes, ela usava muito nomes de pedras preciosas para os projetos, de caminhões, principalmente. E aqui no Brasil, como ficou forte caminhões, depois entrou automóvel, que foi lá para Juiz de Fora, a gente tinha um projeto chamado Esmeralda, Esmarraga, tem alemão. Eu falei, bom, preciso fazer uma metodologia. Aí eu vou fazer uma que tem o nome da pedra, que é, né, mais bam, é a diamante. Então vai Diamond. E a gente fez um jogo de palavras com essas letras que dá a ideia de desenvolvimento integrado de avaliação e modelamento de novos projetos, né? Por quê? Porque é uma metodologia que dá para você utilizar para uma melhoria de processo, que é um desenvolvimento integrado, uma avaliação do processo, e também para a implementação de novos projetos. O projeto pode ser uma tecnologia, né? Pode ser um programa de melhoria, né? E aí, utilizando a ideia do símbolo do diamante, que é esse losango que tem facetado, né? Diferente do ouro, que é só um losango chapado, esse é facetado, a gente consegue tudo, consegue produto, desenvolvimento de produto, gerenciamento de projeto, novas tecnologias e qualidade assegurada. Bom, aqui teria uma metodologia que, em tese, serviria para tudo que a gente precisa. Aí foi feita uma analogia com as fases do processo do diamante. Então, o diamante na natureza, diamante bruto, ele tem essa simbologia, não necessariamente essa forma. Aí é feito um primeiro corte, todo diamante é feito um corte, é quase uma cerimônia o corte do diamante, tem até uma gravação daquele diamante lá da Grã-Bretanha, que foi feito um corte pelo melhor cortador de diamante. Aí vem ali a redonda, estamos fazendo uma pedra para um anel, por exemplo. Depois de arredondado, ele é lapidado, né, facetado, e depois é feito o acabamento, polido. Então, essas 5 fases me inspirou para fazer as 5 fases de uma metodologia de consultoria, que seria o levantamento, o diagnóstico, a conceituação, a especificação e a implementação. Tá? Eu estou falando aqui do consultoria, metodologia de consultoria, para dar um estofo, um alicerce para aquilo que eu vou conversar depois, que é bem mais pé no chão, bem mais gente, tá? Estou só dizendo esse introito aqui, mas para a gente entender para que a gente faz uma metodologia como essa e qual que é a ideia. A ideia é a gente fazer isso para que outras pessoas que nunca trabalharam com consultoria tenham condição de trabalhar. Então, é um aspecto, não deixa de ser um aspecto humano muito forte, porque geralmente o pessoal dificulta a vida de todo mundo. E aí, cada uma dessas fases, eu coloquei 3 pastinhas, porque o levantamento por si só não daria muito recurso para a gente fazer o projeto. Então, eu tenho aqui o ASES, né, uma foto da situação atual, como é. Aí eu vejo a abrangência, né, estabeleço a abrangência do que eu vou analisar, se eu vou fazer um processo todo, uma parte, né.
E aí eu defini o escopo, que é a palavrinha mais importante que existe em termos de definição do projeto, né? Tem um case clássico da IBM, na época eu estava com uma oportunidade de fazer um projeto no Honda Moto, e o pessoal disse, não, por que não? Não, porque a gente fez um projeto e não definiu o escopo, que era melhoria contínua, e aí não tinha fim. Então, estavam gastando mais do que a receita para poder atender o que estava na proposta. Então, essa palavrinha, escopo, é fundamental. Aí tem o diagnóstico, onde a gente trabalha o benchmark, visão externa, os comparativos, para a gente ver quem são as referências, onde a gente quer chegar. Utiliza muito a metodologia do brainstorm, a técnica, né? Que a turma também chama de chuva de ideias, onde você traz a equipe para você, onde você, em geral, consegue definir uma série de mudanças, né? Ou melhorias através da própria equipe, que é a história do surfista. A conceituação, onde você estabelece target. Aqui sim você precisa definir alguns objetivos. Aqui a gente utiliza as melhores oportunidades, porque as mudanças em geral estão na própria mente da equipe, né? E define algumas prioridades para aquilo que você captou aqui, o que dá para fazer. A gente especifica, aí sim entra um pouco de um racional de valor, ou um racional de tempo, de custo, né? E faz um estudo de custo-benefício, usa alguns cases reais, ajuda muito para alicerçar a tua argumentação, e adota um projeto piloto quando necessário, né? Quando às vezes não dá para fazer o todo, você faz um piloto representativo do todo. Tem que ser muito representativo, né? Finaliza com a implementação. Aí sim a gente determina um método de avaliação importante, cria algumas métricas para avaliação e definição se o sistema atendeu, e planeja transições, porque sendo bom, parecido com a metodologia do PDCA, você gira, né? Planejou, desenvolveu, checou, deu ok, aciona para fazer isso em outras áreas, por exemplo, né? Então, esse daqui seria a metodologia. O que a gente fez? Apareceu uma necessidade, já na fase de consultoria que eu estava trabalhando, de um cartório de registro de imóveis. Quando eu estava numa Mercedes, fizemos uma consultoria para autopeça, para Mercedes, até para Embraer a gente utilizou metodologia de consultoria. E aí a gente vai para um cartório, é possível? É possível. É possível, uma metodologia tem que se adequar a qualquer situação, né? Era um cartório que naquele momento estava com uma dificuldade muito grande, né? Era um cartório de registro de imóveis que tem bastante processo interno, né? Era uma cidade do ABC, necessitava de melhoria de produtividade, ela estava com prazo 3 vezes acima do estabelecido por lei em São Paulo, porque um registro de imóveis em São Paulo tem que ser 10 dias, no resto do Brasil ainda tem alguns estados que aceita 30, que é 10, e eles estavam demorando os 30, né? Então tinha uma dificuldade muito grande e tinha uma necessidade de fazer essa melhoria. Então a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma proposta, né? Onde a gente estabeleceu principalmente prazo e eficiência como um modelo para se buscar. Em paralelo, você tem que trabalhar pessoas, talentos, não tem como você trabalhar isso só com tecnologia e processo. Aí, uma segunda fase, sim, você trabalharia com o aspecto da qualidade e da carreira das pessoas. E só depois ir para o mercado e tentar fazer uma mudança, né? Da mesma forma, a gente colocou isso numa linha de tempo, né, na época, e teria um prazo muito curto para se reverter esse problema de eficiência, porque ia existir, deve ter colegas da área de direito, né, o juiz corregedor, que é um tipo de um auditor, ele ia fazer a avaliação, né, e fazer corregedoria, e aí, com isso, o oficial poderia perder a concessão do cartório, né? Porque ele não estava dentro do estabelecido. E aí tinham as evidências para poder entender isso tudo, né? Então, a gente, dentro desse período de um mês, a gente teria que virar isso, porque em novembro já era tarde. Então, a gente colocou dentro de 5 semanas, sorte que em outubro tem 5 semanas, e começamos a trabalhar, por exemplo, o que teria que ser feito dentro dessa semana. Um tiro curto, como a gente fala, muito curto.
uma visão gerencial, fazer dinâmicas com a equipe, fazer uma pesquisa de clima, ver como é que estava rolando, entender um pouco o perfil do grupo, definir quem era o líder natural, como é que estava a situação, porque eles não tinham nenhum organograma, né? Aí sim, revisar fluxos, né? Revisar os fluxos de processo, que era fundamental, né? Não só revisar, na verdade, a gente tinha que mapear, porque não existia um mapeamento ainda, né? Fazer um checklist para eles poderem ter com o que se basear, né? Saber o que tinha que ser feito, é um script praticamente do que tinha que ser feito, né? O pessoal chegava novo, não sabia para que lado ia, então um checklist é muito útil. E uma ideia um pouco inovadora, implementar um sistema Toyota, né, que a gente chama, que é o Kanban, que é uma cultura do conceito japonês, um cartão simples, básico, mas que ele puxa toda a atividade, né? A gente percebeu que a atividade estava lá assim, deixa a vida me levar, né? A gente falou, não, vamos ter alguma coisa que vai nortear essas atividades internas, que são basicamente um processo de registro de imóveis, que é complexo, não é simples. Aí, fazer essa implementação, avaliar resultado e fazer um acompanhamento, tudo nesse mês, né? Para ficar um pouco mais fácil ou mais detalhado, a gente fez em Gantt, né, um diagrama de Gantt mostrando, por exemplo, a visão, o que eu preciso na visão gerencial? Preciso delinear o escopo, preciso de estratégia de negócio, um estudo de caso, a dinâmica de grupo, precisa ter algum fundamento, ter uma vivência, né? Eu usei a vivência do aviãozinho, né, dobradura, né? A parte de pesquisa de clima, né? Qual é o nível de envolvimento? Como é que a gente mapeia esse grupo? A gente mapeia na própria atividade de vivência. Ela tem que ser útil para isso, né? Aqui, no fluxo processo, tem que fazer uma avaliação do que você levantou, ver os gaps atuais, modelar o fluxo final, né? Como não existia nada, então tudo que você fizesse ia ser novidade, ia ser útil. O checklist, né, para você consolidar as atividades, e a gestão usando o Kanban, usando o modelo da gestão à vista, quer dizer, uma coisa aparente, fácil de ver, não ficar perguntando, e aí, saiu, e aquele, não sei o que, aí você tinha um quadro e um tipo dashboard, mas uma coisa muito simples, não era hora de sofisticar, não era eletrônico, era com cartões, cartolina, papel, nada de complexo, né? E a gente teria que fazer isso muito rápido. Implementando a gestão à vista, você teria como ter uma ideia desse projeto, desses processos que estavam rodando lá dentro, né? E aí sim, fazer uma avaliação e controle, né? Criar alguns indicadores, porque a gente não tinha nem indicadores, não sabia quanto faz por mês, por dia, não sei, por ano. Então, eu sabia que estava atrasado 200 e tantos processos, né? Que estava demorando, mas não sabia quanto, né? E aí a gente detalha um pouco mais, tá, gente? Aqui entra assim, quanto mais você detalhar nessa fase, que é uma fase de prospecção, de levantamento de dados para proposta, e já uma fase de vender a tua ideia, quanto mais a gente detalhar, melhor também, para depois você ter métricas, né? Alguns cases, aqui a gente usou na dinâmica de grupo a dobradura do aviãozinho, que ele é muito útil, porque assim, quem nunca viu um aviãozinho? Todo mundo, mas sabe fazer? Eu nunca tentei. Então dá uma folha para cada um, quem não sabe, o outro ajuda, você já olha. Quem é o proativo, quem ajuda, quem não ajuda. Aí você dá um passo a passo, ó, agora a gente vai ter que, passo um, dobra aqui, dobra ali. Quando um outro ajuda, você também vê. E quando você dá uma régua e fala, olha, agora vocês vão medir e projeta assim, as medidas, o pessoal, você já ouve do tipo, não, faz de qualquer jeito, não precisa medir assim tanto. E aí você vê que aquela pessoa trabalha com prazo, com data, com valores. Se uma pessoa tem esse comportamento numa dinâmica, muito provavelmente ela é assim na vida. A gente, na parte de perfil do grupo, a gente ia ver quem era uma liderança natural, qual era o potencial de job rotation, para o pessoal rodar, entender, aí sim ter um tipo de uma empatia, de entender o que o outro faz, para você poder colaborar, né? Ser mais colaborativo, né? E assim vai, nós fizemos todo esse detalhamento. E aí veio o tal do Kanban, o que é isso? Um painel, nós fizemos um Kanban, o nosso Kanban foi reverso, né?
ele tinha um painel colorido, os cartões brancos. E aí o cartão, quando chegava o processo, ele entrava no verdinho, depois de um tempo ele já estava aqui dentro para executar, e quando estava para entregar ele estava no vermelhinho. Então, a qualquer momento, você tinha lá o registro do fulano de tal, do imóvel tal, você tinha como achar aqui dentro desse painel. E a gente fez as mudanças em ondas. A primeira onda, vamos baixar do tempo que está lá para 10. Né? Tem que encaixar em 10. Né? E aí, quando tiver no dia de entregar, está no vermelhinho. Depois, a segunda onda, vamos baixar para 6. Tá? 6 dias. Né? Depois a gente vai ver que estavam com 30 dias. E o último com 3. Por quê? No benchmark que a gente estudou, tinha cartório que fazia até com menos. O melhor cartório no benchmark é, por acaso, o cartório do BH, o primeiro cartório de registro de imóveis de Belo Horizonte. Ele fazia até no dia, era impressionante. Mas ele esperava pelo menos 2 dias, porque tem que compensar cheque. O cartório, o emolumento é dividido, né? Não fica tudo com cartório. E aí a gente fez o quê? Vamos mapear os processos. Bom, o mapeamento de processo, eu usei uma metodologia bem básica, porque tinha pessoas que não conheciam nada de tecnologia, de técnica, de nada, né? De organograma, fluxograma. Então a gente fez um quadradinho dentro desse retângulo aqui, uma atividade, uma setinha para mostrar o fluxo, uma bolinha cinza com um número dentro, que seria o dia que foi usado para fazer aquela atividade. A de bolinha laranja mostraria os dias acumulados até então, e já dentro da nossa metodologia de utilizar as melhores oportunidades, a gente conseguir fazer já uma pontuação de melhorias. Né? O mapeamento foi utilizado num quadro muito simples, para todos entenderem. Né? Nessa coluna tem o fluxo de trabalho com um diagrama de bloco, um fluxograma mais livre, né? Sem muita amarração em procedimento. Aqui as atividades macros, o detalhamento e quem está fazendo. Né? Os nomes a gente trocou, mas basicamente serão pessoas ou equipe. Né? Então, quando entrava o processo na recepção, a gente viu que o pessoal da recepção fazia um monte de coisa. Nossa, ele fazia cálculo, o valor que saía daqui, qualquer erro era daqui. E a gente viu que aqui, na recepção, em geral, era o pessoal novo. Ninguém saía da parte interna, que já tem um conhecimento, 10 anos de cartório, para vir na recepção. O pessoal entendia que seria um trabalho menor, mas não é. Na verdade, é o mais importante. Mas tudo bem. Isso era o que a gente tinha que retratar. Então, tinha aqui um controle diário, mas tinha uma prancheta, tinha um software, mas tinha uma prancheta que escrevia na mão, não entendi mais, não confio no software. Então, já começamos a ver alguns problemas aqui. Digitaliza tudo, porque tem medo de perder documento, é um trabalho a mais, né? A gente chama de retrabalho. Checa, já estamos com 3 dias para checar. Quando ele faz o checklist aqui embaixo, e ele acha que está faltando documento, ele vai ter que ligar para a pessoa vir. Sendo que ele podia colocar o checklist aqui na entrada, né? E evitaria isso, né? Olha, faltou, tem um checklist, precisava disso. Só aqui que foi checar. Aí tem uma distribuição que é feita pelo oficial maior, e só isso demorava 5 dias, porque ele queria distribuir complexo para um, médio para outro, simples para outro, e em geral ficava na mesa. E isso já dava um acúmulo de 8 dias. Fazia uma atividade interna, passava para o escrevente, aí no 18º dia que ia se ver se está apto ou não para registro. Se aquele imóvel não estava apto para registro, devolve tudo, e o pior, estava se devolvendo quase a metade, então estava complicado. Aí faz uma segunda qualificação, conferência, indicador, outra conferência. Pô, a gente viu, poxa, qualifica, confere, muita conferência, 3 conferências. E o que estava acontecendo assim, o primeiro falava, vai ter 2 conferindo, eu vou fazer qualquer jeito. O do meio falava, bom, o primeiro conferiu, o outro vai conferir, eu vou fazer o que dá. O terceiro dizia, 2 já conferiram, vou passar. E aí passava muito erro. Né? E aí vai, matrícula, tal, registra no sistema, atividade interna, 25 dias, 26 dias para fazer a digitalização da matrícula, 27 dias depois que fez essa rotina, aí vamos telefonar para o cliente, vamos montar uma pasta, vai entregar, prenotar, entregar internamente. 30 dias. 30 dias se tinha que baixar para 10, tá? Então aqui a gente tinha que fazer alguma coisa de melhoria.
Mas a gente percebeu que a dificuldade não estava só no processo. A dificuldade estava muito no relacionamento, muito, muito. Como na maioria das empresas, na maioria das organizações, das instituições, o problema sempre está no relacionamento. Ah, não gosto daquele cara lá, vou dar uma enrolada, não vou entregar. E eu preciso falar com ele para isso aqui andar, mas ai, dá uma canseira de falar com ele. Ah, aquele não é da nossa turma, ele não é da nossa turma. Aí ficou muito isso. Um lugar que tinha 20 funcionários, tinha 4 praias, 4 igrejinhas, né? Aí a gente percebia isso, e aí qual que era a ideia, né? Ah, vamos fazer alguma atividade para ver se a gente consegue mudar isso, porque não é para sentar e chorar, né? Nosso trabalho era muito técnico, mas até a página 2, né? Porque, como a gente disse, você vai gerenciar pessoas. Então, por mais técnico que seja qualquer coisa, né, ir para a Lua, né, a NASA vai ter que ir com pessoas, né? Então, a gente tinha que fazer alguma coisa e eu pensei, vamos dar uma humanizada nisso. Eu estava num lugar onde tinha muitas flores, um mercado de flores. Aí eu olhei, que monte de flor bonito, eu pensei, será que cada flor não deve ter um significado? E eu olhei num Google lá e olha, é pior que tem. Eu peguei gérbera, girassol, begônia, ciclame, violeta, calanchoe, com esse nome complicado, mas é a planta da fortuna, e o lírio, né? E aí eu fui vendo que cada um representava alguma coisa. Essa tal de calanchoe, que é conhecida como planta da fortuna, ela é a planta que simboliza amizade, gratidão, senso de equipe. Falei, nossa, que legal, sinergia. E para cuidar dessa danada, teria que ter aqui uma regrinha. Aí eu pensei, vou entregar uma flor para cada uma dessas equipes, né? Que são meio que separadas, estanque, e eles vão cuidar por uma semana. Aí, vira a semana, a gente sorteia, eles passam para outra, e ele vai ter que ir lá e contar. Olha, eu fiz assim, o outro, fiz assado. Eles vão ter que se relacionar por um tema que não vai ser processo de registro de imóvel, outro tema. Mudar, sair da rotina e provocar alguma coisa, né? E a mesma coisa para begônia, né? Que ela é cordialidade e sensibilidade, com uma série de regrinhas, enjoadinha. O lírio, que é constância e perseverança, era tudo que a gente precisava lá, né? Constância. E ele também era muito enjoado, não põe água no prato, não sei o quê, né? E também o girassol, que é aquela planta que a gente adora, que simboliza energia, dignidade e lealdade, né? Também enjoadinho, ele precisa de sol, você tem que pôr numa janela. Ah, eu não tenho sol aqui, então, poxa, pede para um colega lá onde tem uma janela com sol, conversa com ele, negocia. O ciclamen, que é de todo pequenininho, delicadinho, que é de crescimento interior, olha que bacana. A gérbera, que é uma flor que nobreza de atitude, apreço e qualidade. E a violeta, que é simples, muito simples, mas que tem um cuidado. Aí as equipes deram um nome, pegavam uma flor, passavam para outra flor. Aí o Kaique aqui, a gente já percebeu que ele gostava de brincar. Aí a equipe de chefia estava aqui, né? Aí a equipe Jardim do Éden, que é o pessoal de fazer revisão, ao Kaique aqui. Então a gente já percebeu que tinha uma pessoa que gostava, sempre tem na equipe, né? E a gente brinca com ele, né? Sem bullying, tá, gente? Então aí a moça do café, né? Trabalhava lá sozinha, cuidava da limpeza, mas o Kaique ajudava. E aí vem a turma que fazia a parte final, né? Então, eles tinham essa equipe que fazia a florzinha, que diziam, né? A equipe que fazia a parte de arquivos. E aqui tinha o oficial maior, que também entrou nessa, né? Também entrou. E aqui, quando a gente mostrou essa equipe lá naquela foto, na verdade, assim, foi um primeiro momento onde a gente começou o evento, né? No começo da semana, eles deram o nome, a equipe Águia, porque definia a sabedoria, né? A águia é forte. E aqui no final, foi muito bom porque a gente tem, então, essas plantas que simbolizam amizade, gratidão, senso de equipe, sinergia, cordialidade, sensibilidade, lealdade, energia positiva, nobreza, né? Constância, crescimento interior,
simplicidade. E aí a gente foi enquadrando cada um, dizia, olha, o que você se identifica mais com o quê, né? Mudou, né, o clima, já não era mais aquele. Então, o oficial, eu gosto muito, dou muita importância para amizade, eu dou importância para gratidão. E aí vai, cada um se identificou com uma situação e uma plantinha, né? Quer dizer, tudo isso é um pano de fundo para a gente melhorar o relacionamento. Fazer uma coisa mais humana, né? Uma coisa mais voltada para a pessoa, e aí o trabalho flui, né? E humanizando os modelos de avaliação e plano de carreira, é uma maneira assim, a partir daquela primeira fase que a gente trabalhou, conseguimos baixar para 8 dias, ficou muito bom, né? Dava para melhorar? Dava, mas precisa matar? Não, está dentro do prazo, vamos em frente, né? No máximo 10, estava com média com 8, beleza. Então, vamos fazer a parte de plano de carreira. Aí sim, é uma coisa muito ligada a pessoas. E o plano de carreira, a gente inseriu dentro de tudo isso, levantando o perfil de equipe, né? Um modelo de plano de carreira, né? Aí a gente tinha tempo para trabalhar, né? Aí a gente foi colocando tudo que a gente tinha feito lá em termos de dinâmica, mapeamento, né? Tudo que a gente ia trabalhar dentro. E o objetivo da gente era ter um mapeamento de perfil e uma prioridade para melhorias, treinamento, né? A avaliação de desempenho ia usar um critério de ponderação por peso, né? E a gente ia criar quais que eram importantes lá: capacitação, instrução, tempo de casa ou experiência, assiduidade, produtividade, criar uma forma de avaliação e criar modelos de faixa de salariais, porque não pode fugir da parte salarial. Criar por 4 degraus em faixas, né? 7 faixas. E aí pôr os valores e a pessoa se via ali. É um desafio, tá? Isso é um desafio muito grande em empresa, você fazer um modelo como esse, né? E a gente usou o critério, né, a técnica do Nine Box, né, que era para identificar, eu estou com potencial, mas não estou com bom desempenho, e era para orientar, e não era para castigar. A avaliação de desempenho, né, não é para você enfiar o dedo no nariz, é para você orientar, né, avaliar perfil, né, e aí o plano de carreira integral seria assim, né, uma faixa posterior, né? E o critério de avaliação podia ser todos, 2, né? Teria que pelo menos 2, né? O ideal seria todos. A produtividade era muito difícil de medir, né? E aí a gente coloca a ponderação em comum acordo. Olha, esse aqui vale 3, tá? Capacitação importante, tá? Tempo de casa ou experiência, essa parte da assiduidade. Então, na hora que você ponderou essa média, você conseguiria sair com números. Porque por mais que a gente queira dizer assim, veste a camisa, o pessoal veste a camisa, você tem que dar um número para isso, né? E aí não tem como, né? O que a gente fez foi um método um pouco mais empírico em algumas avaliações, né? E aqui embaixo seria uma porcentagem ponderada em função de cada avaliação de cada funcionário. Cada um tinha uma tabelinha que a gente fazia direto, sentava, depois a gente fazia avaliação 360 graus, né, onde um avaliava o outro, o chefe avaliava, que é um modelo desafiador. Então, a primeira coisa que a gente fez é estabelecer alguns critérios. Dou 10 pontos para quem atendeu 100% de cada coisa. 7 pontos para quem fez 50% de capacitação, completou 70% do tempo de experiência, e assim vai. É um modelo feito em comum acordo, tá? Regra do jogo, né? E humanizando a avaliação de skill e descobrindo talentos é o seguinte: a gente tinha que fazer uma avaliação, e é muito complexo você avaliar, né, o skill ou o perfil. A gente dividiu em três segmentos, né? Por coincidência, dá até quase o logo da Mercedes. Aqui você tem comunicação, comportamento e relacionamento, o método e o conhecimento, né? O que é importante? E aí fomos avaliando todo mundo. Quanto mais descoberto tiver cada um deles, nesse gráfico de teia de aranha que a gente chama, maior é o gap, viu? Aqui é a análise de gap.
Bom, a Amanda, que era uma menina que fazia um trabalho interno, ela precisava melhorar aqui o equilíbrio dela em termos de método e organização, né? Tem que ser um pouquinho mais cordial, né? Tem que ser um pouco mais criativa. A gente privilegiava muito quem era estudioso e também quem era educador, quem passava o que sabia para o outro, não guardava para ele. E assim vai. O Anderson, que era do atendimento externo, então ele estava precisando um pouquinho mais de assertividade, né? Na comunicação, a Cláudia, a Cris, a gente tinha o pessoal mais de trabalho interno que estava com os gaps mais fortes, né? E assim foi, né? Até o próprio oficial maior, que também tinha um problema danado, olha aqui, ele gostava de dava muito valor para a amizade, mas o pessoal não achava ele um cara muito amistoso, nem cordial, não falava bom dia. Tudo isso, né? A moça do café, né? A chefe, todos eles, sem exceção. Com isso, a gente conseguiu priorizar qual era a demanda de conhecimento né, que precisava e qual era a prioridade que a gente dava. Olha, tem uma demanda muito forte para trabalhar conhecimento, mais do que comunicação. Tá? Então, o mais na ponta e o círculo maior é onde tinha um acúmulo maior de gaps, a soma maior de gaps. Beleza, então vamos trabalhar conhecimento. Aí o próprio oficial maior começou a dar treinamento para o pessoal antes de abrir o cartório, né? Abre às 9, então das 8 às 9 ele todo dia dá um treinamento, ficou muito legal, né? Isso humanizou bem. E a gente falou o seguinte, sobre talentos, a gente fazendo uma analogia com o SWOT, coisas internas e externas, positivo e negativo, a gente sabe que existem forças que têm que ser potencializadas na equipe, né? Tem fraqueza que tem que melhorar e não ficar, né, batendo na tecla da fraqueza. E outra metodologia que se usa muito, o pessoal de psicologia sabe, é você potencializar a força, levantar a parte positiva, né, e não acusar tanto a parte ruim. Mas a fraqueza tem que mudar, né? Tem, mas você fomentando a parte boa, a pessoa procura melhorar. Se você ficar pisando só na parte que é ruim, a pessoa, a parte fraca, não rola. Aqui, oportunidades que tem que ser conquistada e tem ameaça. Todo setor tem ameaça e a gente tem que se preparar. Uma ameaça de outro tipo de instituição fazer o mesmo trabalho, né? E uma ameaça assim com a concorrência, né? E o que a gente viu em termos gerais? Que a humanização ela trouxe valores e vitórias, porque a gente viu um oficial que não era tão participativo, treinando o pessoal dele, né? Gente que não se falava, conversando. O processo melhorando, o prazo caindo, o acúmulo reduzindo, praticamente zerando. A gente fez mutirões aos sábados, fizemos um trabalho muito legal, aí depois isso cresceu, ficou uma coisa muito, muito boa. Então aqui, ó, a gente sabe que trouxe valores. Olha aqui, equipe. Outra equipe, né? A equipe comemorando prêmios, né? Mudando o visual do prédio, né? Ganhar o prêmio da Arisp, né? O prêmio de qualidade, aqui o oficial maior ganhando prata. E eu fui lá, eles falaram, mas a gente queria ganhar o ouro. Eu falei, oxe, que bom, hein? Para quem estava perdendo o cartório, ganhou um prêmio e é prata, era bronze, prata e ouro. Eles ficaram chateadinhos porque queriam o ouro. Eu falei, putz, pegaram o espírito, né? Muito bom. Aí um sonho do oficial era ter uma pessoa com síndrome de Down trabalhando lá, ele conseguiu, né? A integração da turma, ganhou o selo, né? O selo verde, que a gente chama de um cartório sustentável, que era um desejo, né? Fez uma série de atividades benemerentes, né? Eu tive com ele uma vez lá, ele estava até vestido de Papai Noel, entregando presente para associações. Saiu na TV Arisp, que é só interna de cartório, né? Falando do que ele conseguiu, falando que ele transformou lá a área do cartório numa área verde, colocou abelha, jataí, sabe? Mudou totalmente o clima e deu realmente uma humanizada de forma geral, tá bom? Eu queria ver com o Ricardo se está tudo ok. A gente fica à disposição para algum comentário, alguma pergunta, tá?
Deixa eu ver se eu consigo. Já tirei, né? A apresentação. Beleza. Excelente. Legal, muito, muito, muito legal. Muito legal, sensacional. Eu achei demais, assim, a transformação, né, que É, aconteceu lá. Nossa, que legal. bastante mesmo. Pessoal, temos um minutinho aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Pedro? Deixa eu abrir o chat aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, o chat fica desabilitado, Ah, tá desabilitado. infelizmente. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, vou pedir para levantar a mão, por favor, e aproveitar, né, esse momento aí para fazer alguma pergunta. Nossa, mas que legal, Pedro. Eu achei assim. é, o mais engraçado é que quando você chega no ambiente, naquela situação inicial e vê tudo aquilo, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir vislumbrar a transformação que vai acontecer depois. Então esse é o ponto mais Você nunca legal. sabe. A É. Carolina levantou a mão. Oi, Carol. Você quer fazer pergunta? Carolina? Olá, agora Agora vocês sim. estão me ouvindo? Opa, tô sim. Demora um pouco, olha, minha câmera mexeu também. Bom, muito obrigada, prazer, Pedro. Prazer é Muito todo meu. interessante a proposta, né? Eu trabalho com a gestão de pessoas, com a mudança cultural, e nesse momento, você falou do selo verde, né? Eu estou trabalhando com a economia circular e Nossa, vejo muito como legal. a mudança de paradigma ela não é óbvia, né? Assim, a gente Não. fala, o óbvio precisa ser dito, porque nem sempre ele é vivido, né? E eu tenho presenciado algumas questões muito relacionadas a soft skills, e acho que você trouxe uma luz, assim, de trabalhar a métrica, mesmo quando o dado é qualitativo, né? Então, Sim, assim, eu sou da psicologia e visualizo pouco essa vivência, experiência, né, de quantificar. Então, eu queria te pedir uma dica sobre isso, assim, sobre a construção de métricas para indicadores que ainda não nasceram. Por exemplo, nesse momento eu estou trabalhando um indicador que é o fator de circularidade dentro da gestão de pessoas, porque nós temos situações em que a gestão de pessoas precisa adotar uma perspectiva da economia circular, e não só trabalhar na mobilização, no RH Green, né? Que seria assim, entendi. vamos o RH ajudar na causa da sustentabilidade. Mas não, agora nós estamos dizendo de uma política de RH Uhum. que funcione na perspectiva da circularidade. E eu estou justo nisso, meu pós-doutorado é sobre isso, né? Assim, como é Nossa. que eu vou construir indicadores e métricas para isso. Então, eu queria te pedir algumas luzes, né? Você já deu alguns indicativos aqui que me ajudaram bastante, mas se você tiver algo mais específico, te Então, agradeço. Carol, realmente é um desafio, porque você tem, na avaliação, você tem alguns dados, né, ou alguma, que são métricas, a gente chamaria, que são intangíveis, né, porque o pessoal, assim, olha, aquele fulano lá, ele é colaborativo, né, ou ele veste a camisa, ou, sabe, participativo, caiu um negócio no chão, ele vai lá e limpa, ele procura, então, como é que a gente fazia isso, né? O modelo que a gente conseguiu melhor foi onde todos e nem sempre dá para aplicar em todo lugar, onde todos davam um valor para isso, né? A gente meio que democratizou, né? Quando a gente fez essa rodada de feedback, é um risco grande de você fazer esse tipo de avaliação. Eu presenciei, por exemplo, no Itaú, que tinha avaliação 360 graus, quando eu estive lá, existia a rodada de feedback, chegou a sair até processo de assédio moral. Porque um põe no outro, sabe? Então esse é o grande perigo. Então, mas não existe uma forma mágica mesmo. Você tem que fazer com que todos participem para você dar valor para aquele tipo de atitude, né? Pra dar valor. E aí a gente fez o seguinte: a gente colocou percentual ponderado para cada um desse tipo de atitude, tá? Porque por mais que você queira enquadrar, por exemplo, as pessoas que são participativas,
a pessoa que vai além do que o que ela deveria fazer, ajuda o outro, colaborativo. A gente colocou alguns pontos que são quase intangíveis, um percentual do todo, entendeu? Olha, ele contribui um pouquinho mais, né? Ah, ele é um cara que conhece muito lei, nossa, ele é muito bom, nota 10 para lei. Né? E a parte que ele é participativo, colaborativo e tal, como é que tá, né? Ele não vai somar na métrica. E depois a gente pondera. A grande jogada é colocar pontinhos, né? Tipo média de escola mesmo, né? E depois tirar uma média ponderada, sabe? Porque ele está diluído ali dentro, né? E você tem como levar em consideração esses pontos. Muito bom. Muito obrigada. Parabéns aí pelo teu trabalho, viu? Ah, obrigada. Economia circular é tudo de bom. Vou pedir licença porque bateu o sinal aqui para minha aula. Acho que bateu Prazerão. pro Ricardo também. Exato. Um prazer. Beleza. Bom, pessoal, a gente vai encerrar então, porque já são 7 horas e muitos têm aula, inclusive eu, né? Mas eu queria mais uma vez agradecer demais aí ao professor Pedro, foi sensacional. Eu acho que esse tipo de história e vivência é muito rico, né? Muito rico e inspira, motiva e orienta. Então, mesmo em situações em que a coisa está feia, né? A gente sabe que existe uma solução. Tá. E agradeço aí a todos pela presença, né? Espero que tenha... Espero não, tenho certeza que vocês gostaram bastante, que foi bastante útil para todos. Pessoal, muito obrigado então. O certificado vai ser emitido em até 24 horas, até no início da semana que vem, no máximo, já vai estar disponível para vocês, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, E até a gente, próxima. um abraço, boa aula. Muito obrigado, Pedro. Valeu demais.